Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Oh, meu Deus, como não se abandonar no teu querer? Como não nos deixar? Como não deixar me guiar pelo teu querer? Como não te seguir, Senhor? Como não estar contigo, Senhor? Que alegria te seguir, que privilégio, que amor que o Senhor nos dá, que graça. É muito bom estar contigo, Senhor, é muito bom te seguir. É uma alegria muito grande estar de volta aqui com vocês, é muito bom mesmo. Estava com saudade, muita saudade de fazer essas reflexões, de estar junto com vocês aqui, partilhando a palavra de Deus, aprendendo mais um pouquinho, porque quanto mais a gente faz as reflexões, mais a gente vai adquirindo conhecimento, mais a gente vai pesquisando e conhecendo melhor a palavra de Deus. É maravilhoso. Estava com saudade de ti, estava com saudade de ti, estava com saudade de vocês. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que eu estar aqui deixa de ser um privilégio, é uma graça. Eu estar aqui falando com vocês, vocês aí me ouvindo, deixa realmente de ser um privilégio, mas sim é uma verdadeira graça de Deus diante de tantos casos que passaram, estão passando, pessoas que perderam a vida, muita dor, muita cruz, muito sofrimento, muito calvário. E nós estamos vivendo há mais de um ano nessa pandemia. Eu digo para vocês, eu tive a Covid. E meu marido teve, meu filho teve. Passei momentos muito difíceis. A minha não foi tão violenta, mas eu quase perdi meu marido. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, estamos todos bem, todos com saúde. Agradecida a Deus por Ele ter permitido que nós permanecêssemos aqui mais um tempinho, né? Então, vamos seguir os nossos passos, vamos fazer mais uma Lectio Divina, vamos fazer a leitura, depois a gente faz um pouquinho a meditação, a gente faz a reflexão, depois a gente contempla a palavra no nosso coração e é sempre muito, muito, muito valiosa cada palavra que a gente faz. Ela deixa sempre muita, muita coisa boa no nosso coração. E daqui nós tiramos
muitas lições de vida, lições de sabedoria e lições de amor de Deus, né? Para começar, nós vamos acalmar aqui o nosso coração e vamos invocar o Espírito Santo para que ele invada o nosso ser, porque é por ele que aqui estamos, né? Quando nós nos reunimos, quando nós nos vemos diante de estar numa igreja, estar reunido em nome de Deus, sabemos que nada mais é do que o Espírito Santo que nos chama. E ele sopra onde ele quer. Ele vem aqui no nosso ouvido e ele nos convida a fazer essas reflexões, a ouvir a palavra de Deus, a falar de Deus. E estar falando de Deus é bom, é maravilhoso, é contagiante. Quando as pessoas param para ouvir e realmente se interessam, elas contemplam a palavra de Deus e levam consigo o que foi falado. Vamos rezar a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, a palavra hoje a ser meditada e refletida está no Evangelho de João, no capítulo 6, no versos 60 ao 69. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitos discípulos que o ouviram disseram então: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne para nada serve. As palavras que vos falei são Espírito e são vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A quem iremos, Senhor? Essa foi a resposta de Pedro, né? Quando fecha aqui esse evangelho que nós estamos lendo. Tu tens palavra de vida eterna. Então, nós passamos vários domingos falando sobre o pão da vida, sobre o evangelho, foi o evangelho de João.
Então foi sempre o Evangelho de João, ele vem mostrando que Jesus vem sempre falando do pão da vida. E querendo mostrar aos discípulos que ele é o pão da vida. Que ele é o pão da vida, né? Eles seguiam, tinham os seguidores, tinham os discípulos e os apóstolos que estavam juntos com Jesus, que são os escolhidos, né? Estavam junto com Jesus. Eles seguiam. Jesus fez a multiplicação dos pães. Quando ele estava pregando e não tinha alimento para aquela multidão que ali estava. Então Jesus chamou aquele, né? Nos evangelhos dos domingos passados, chamou o Tiago mostrou, Felipe mostrou que tinha um menino com os pães e o peixe. Ele fez a multiplicação, fez a partilha, né? Ele rezou, orou ao Pai e fez a partilha dos pães e saciou a fome de todos, com fartura. E aquelas pessoas estavam seguindo Jesus. Os discípulos dele seguiam aonde ele ia, eles estavam seguindo Jesus, né? Daí então a gente sabe que muitos deles estavam seguindo a Jesus, não por Jesus propriamente dito, mas eles queriam saciar a fome dele, a fome física, né? A fome matéria. Eles queriam se alimentar daquele pão. E aqui no Evangelho, Jesus fala isso. Aí eles falam, esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, quem se alimenta da minha carne e bebe do meu sangue, nunca mais terá fome e nem sede. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer com aquelas palavras, né? Era muito dura para os discípulos entenderem, até para os apóstolos também, para compreender o que ele queria dizer com aquelas palavras de que tinha que comer da carne dele. Vem acelerar com a Claro, a melhor banda larga do Brasil com fibra. Que eles tinham que comer daquela carne, da carne dele e beber do seu sangue. Para fazer a reflexão de entender o que ele queria dizer com aquilo, era difícil. Então aquelas palavras eram duras para eles, né? Aí ele disse assim, olha, se vocês se escandalizam em ouvir que muitos discípulos ouviram e disseram, esta palavra é dura, né? Aí ele disse assim, percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou, isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? Bom, se ele disse, vamos refletir sobre aquela palavra de Nicodemos, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, né? Que aí é necessário se nascer de novo, né? Mas ele falava que era pelo batismo, para poder a pessoa, pelo Espírito, entender que ali ele estava seguindo Jesus. A partir dali, ele estava seguindo Jesus. Vamos entender aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui a parte de Nicodemos, onde ele fala do pão da vida. Porque nesse trecho aqui, ele fala aqui Jesus, aqui ele fala assim, quando ele estava conversando com Nicodemos, como isso pode acontecer? Quando ele perguntou-lhe, como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, és o mestre de Israel e ignora estas coisas? Em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos.
porém não acolheis o nosso testemunho. Se não credes, quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem, aí ele fala, explicando já para Nicodemos, desde o capítulo 3, né? Que ele fala sobre que quando ele fala aqui também, que ele diz assim, se eles estão estranhando do que eu estou falando, achando duro, imagina quando ele souber que eu vim do céu e vou voltar para o céu. Era muito difícil para eles entenderem isso. Muito, muito difícil. Como foi difícil de Nicodemos entender quando ele falou, é necessário se nascer de novo. E Nicodemos, como? Para entrar de novo no ventre da nossa mãe, para renascer, né? Para nascer. Então, eles acham, realmente é uma palavra dura para quem não tem um entendimento. A gente que está no segmento e que está lendo e que está entendendo, aí fica... Hoje a gente entende melhor, mas a gente também teve nossas dúvidas, né? Como assim? Comer da minha carne e beber do meu sangue? Né? Para eles era dureza, muito duro. Então, a multidão que tinha sido saciada a partir daquela partilha dos 5 pães e dos 2 peixes, quis de imediato proclamar a Jesus que Jesus seria o rei. Mas Jesus saiu, fugiu. Não é isso que eu quero. Eu não sou o rei agora. Eu vou ser o rei. Jesus sabia que ia ser rei, né? Mas não daquela forma. Ele tinha que passar por tudo que estava escrito, estava nas Escrituras. Jesus ia passar por tudo e ele sabia de tudo isso. Então, ao sentir-se incompreendido, Jesus aproveitou a oportunidade para fazer um trabalho em cima daquele pessoal, né? Apontando a importância de se buscar não apenas o pão material, pois, embora necessário, a gente precisa do pão para se alimentar e sustentar o nosso corpo, mas aquele pão era um pão que era passageiro. No momento que a gente morresse, a carne não era nada, né? O Espírito é que dá a vida, não é verdade? É que dá a vida. Então, eles falavam, realmente era muito duro entender aquelas palavras para eles, né? Por isso ele apontou a necessidade de um alimento que dura por toda a vida, mostrando que esse alimento era a sua própria carne, o seu próprio sangue, era ele. O pão da vida era ele, e é ele, Jesus, o próprio Jesus, né? Que se mostrou diante deles como o pão da vida. Por isso ele falava, quem beber do meu sangue e comer da minha carne, terá a vida eterna, né? Fazer as pessoas compreender o que ele queria que as pessoas o seguissem e comessem da sua carne e bebessem do seu sangue, era como ele dizia assim, sigam o meu exemplo, façam aquilo que eu faça, seja a pessoa procure ser uma pessoa parecida comigo, para que nós possamos ser um só. E Jesus dizia que ele não queria que fosse uma coisa assimilar as coisas que ele falasse apenas, mas era se comprometer em seguir, em ser do jeito dele. Ser parecido com ele, estar no segmento dele, praticar aquilo que ele também praticava, estar do lado dos menos favorecidos, acolher ao pobre, acolher ao miserável, dar a mão àquele que precisasse, não destratar ninguém, viver uma vida
como Jesus vivia, simples, mas nada faltava para ele, porque ele estava sempre unido em comunhão com todos. Ninguém era diferente para Jesus, ninguém. Então Jesus, ele era o alimento para todos. Aquele que estivesse no segmento dele, estivesse junto com ele, estava amparado por ele. Nunca podemos descartar essa situação. Se nós estamos com Jesus, estamos seguindo Jesus, por mais dificuldade que nós passemos, mas se nós temos a fé e acolhemos o Deus que está dentro de nós, o Cristo que está dentro de nós, nós temos força para lutarmos e conseguimos passar por todas essas situações e conseguimos sempre chega o socorro, porque é Deus que está junto de nós. Preste atenção, esses miseráveis que estão por aí pelas calçadas, essas pessoas que o número de pessoas em situação de rua aumentou consideravelmente, eu sei, eu passo todos os dias ali naquele viaduto, eu vejo que ali se tornou abrigo para muitas pessoas. Então, aquelas pessoas que estão ali, é Jesus, a gente tem que ver Jesus naquelas pessoas, não só discriminá-los, não só apontá-los, mas entender por que eles estão ali. Talvez eles não estejam ali apenas gratuitamente. Eles tiveram algum motivo para estarem ali naquela situação, né? Então a gente precisa acolhê-lo, a gente precisa ajudá-lo. Nós que temos uma situação um pouco melhor, dar uma palavra, um olhar, um bom dia, como vai? Eu passo ali todo dia, eu cumprimento todos os dias a todos, bom dia. Eles não mexem comigo. Já me falaram, tira suas joias, eu não tenho nem joia, mas as poucas que eu tenho, tire, porque ali tem um monte de gente. Eu nunca me preocupei com isso, entendeu? Mas graças a Deus eu nunca fui agredida, eles nunca me olharam de forma diferente. Lógico que eu não posso também, na verdade, ficar assim, achar porque ninguém vai mexer comigo. Não. Lógico que não. Que é isso? Porque eu sou protegida? Sou muito protegida, graças a Deus. Mas não vou estar botando a minha cara a tapa, né? Estou sempre com cuidado, com observação, olhando para um lado e para o outro, mas eu faço a minha parte. Eu olho, eu converso, eu acolho, eu dou bom dia. Às vezes eu levo alguma coisa para um, levo alguma coisa para outro. Eu vejo crianças ali e a gente precisa, eu me preocupo com aquelas crianças, enfim. Eu fico muito preocupada com toda essa situação. Mas voltando ao Evangelho. Mas Jesus, na verdade, ele queria era isso, que as pessoas, não era só memorizar a doutrina e repetir as palavras que ele falasse. Ele queria que as pessoas seguissem o exemplo dele. Assimilar o jeito dele de ser. É esse o sentido de comer a sua carne e beber o seu sangue. Esse é o sentido. Aí vamos lá. Então, o São João diz lá no versículo 60, ele fala assim: muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram, esta palavra é dura, quem consegue escutá-lo? Aí os próprios discípulos contestam o discurso de Jesus, que Jesus esse discurso era muito duro, né? Porque era muito difícil de escutar. Então, os evangelhos mostram muito a situação em que Jesus é contestada pelos seus tradicionais perseguidores, adversários, fariseus, saduceus, os mestres da lei, que estavam sempre confrontando com Jesus pelas palavras de Jesus. Eles queriam pegar Jesus de qualquer forma, né? Mas nunca pelos discípulos. Os discípulos dele estavam sempre junto com ele. Ele não imaginava que os discípulos fossem contrastar ou contestar o que ele falasse, né? Mas eles também contestaram. Eles não estavam aceitando aquela palavra dura, que eles não estavam entendendo
o que Jesus queria dizer, né? Em seguir a ele. Aí os discípulos, eu achava aquela palavra difícil de compreender, né? Mas Jesus ficava imaginando assim, olhando para eles, né? Eles seguiam Jesus aonde Jesus fosse, mas já estavam começando a se espalharem, né? Já estavam saindo do seguimento de Jesus, dos discípulos de Jesus. E Jesus tinha os 12 escolhidos dele. Aí Jesus vai e vai também fazer uma pergunta para eles. Aí lá no verso 62, quando ele diz assim: e quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? É uma das passagens mais chocantes no discurso de Jesus, né? Que ele vai dizer isso. O pão da vida descido, eu sou o pão da vida descido do céu. Mas quem para nós humanos imaginar como que ele está aqui, ele foi ao céu, ele desceu do céu e está aqui. Então Jesus, ele tinha esse poder de estar aqui e estar no céu, né? Como é o poder de bilocação. Ao mesmo tempo que ele estava aqui, ele estava no céu. Ou ele se deslocava para o céu. É esse entendimento que eu penso que os discípulos pensavam. Como assim, né? Ele estava lá no céu e está aqui. Como que ele desceu do céu? Como é que ele vai subir para o céu? Na nossa humanidade, nós entendemos isso. Como é que ele vai subir para o céu, né? Então, aí Jesus fala assim, se vocês estão estranhando, estão espantados com isso, fiquem atentos, porque coisas piores vão vir. Vai acontecer coisas piores. Isso vocês vão ficar escandalizados mais ainda, né? Com coisas que vão acontecer no futuro. Jesus alertava isso para eles. Então Jesus fala para os discípulos, né? O Espírito é que dá a vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que tinham fé e quem havia de entregá-la. Lá no versículo 63, 64. Então, a revolta do discípulo não faz Jesus alterar o seu projeto. Jesus continua, os discípulos, Jesus continua na vida dele, continua fazendo o que ele dizendo e confirmando: eu sou o pão da vida, eu sou o Pai está em mim, eu estou no Pai, né? E vocês que estão aqui não vieram por vocês, vieram porque o Pai mandou. O Pai escolheu e mandaram vocês vir aqui. O Pai é quem chama e atrai as pessoas para mim, para o meu segmento, para o seu segmento. A iniciativa sempre é de Deus. Então é aquilo como eu falei. Se nós estamos aqui reunidos, o Espírito Santo é que já, olha, Fátima, vai lá, faz lá a tua live, faz lá a tua reflexão, porque tem gente também que já está do outro lado esperando para ouvir uma palavra a respeito de mim, que é Deus, né? Jesus. Então é o Espírito, se é Deus que escolhe as pessoas, ele convida, se a pessoa aceitar, ótimo, que beleza, então vamos lá, vamos seguir. Como a gente vai deixar, se a gente é convidada, às vezes eu fico assim, poxa vida, eu fui convidada para fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus e eu refleti bastante se eu tinha capacidade ou não de vir fazer essa reflexão e acabei que eu digo, não posso deixar de ir, porque quando alguém nos chama a algum segmento diante de Deus, não é essa pessoa que está chamando, é Deus que nos chama. Não é? Então, a verdade é essa, a gente não pode dizer não a Deus. Então, como estava havendo muita incompreensão por parte dos discípulos, eles também saíram, foram embora, abandonaram Jesus. Aí Jesus
volta para os 12, que são os que ele escolheu, os 12, os apóstolos, né? Então ele pergunta, lá no verso 67, o grupo dos 12 em que Jesus se dirige com uma firmeza. Vós também vos quereis ir embora? Com esta pergunta para Jesus, aí Pedro responde pelos 12, aí diz assim, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Pronto, fechou aí? Fechou. Então Pedro responde pelos apóstolos, né? Só Tu tens palavra de vida eterna. Isso é uma coisa mais linda, né? Então, para fechar essa reflexão sobre o pão da vida, que foi falado, que Jesus vem falando nos capítulos, no capítulo 6, todinho do Evangelho de João, sobre o pão da vida, falando sobre se alimentar do pão da vida, que Ele é o pão da vida, querendo fazer as pessoas entenderem que Jesus é o pão da vida, Ele é o pão da vida. E quem beber do meu sangue, comer da minha carne, terá vida eterna, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. A gente fecha o Evangelho com essa palavra. Senhor, só Tu tens palavra de vida eterna. Tem um salmo que fala assim, Senhor, tens palavra de vida eterna. Senhor, tens palavra de vida eterna. Lindo esse salmo, lindo, lindo. Então, encerrando, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui me seguindo e peço que vocês continuem fazendo oração, com fé em Deus, rezando, se cuidando, principalmente usando máscara, praticando todo o protocolo de segurança. A vacina foi aplicada, está sendo aplicada, muitos já tomaram a vacina, mas a gente deve continuar com os protocolos até que uma parte grande da população brasileira seja vacinada, para que a transmissão seja cortada. Só podemos ficar seguros quando houver baixa nas internações, nas infecções, aí a gente pode ficar um pouco mais seguro, a gente não pode vacilar. Por favor, gente, se cuide mesmo, use máscara, não deixe de usar enquanto tiver esse alto índice de transmissão. A Covid mata e nós estamos já com um índice muito grande de pessoas mortas, perdendo muita gente do nosso lado, da nossa família, da nossa comunidade. Isso dói demais, né? Portanto, continuemos fazendo a nossa parte, tá? Nos cuidando, por favor, tá bom? Vamos rezar agora e agradecer a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, eu agradeço, Senhor, por esse momento de reflexão da Tua palavra, Senhor, e que ela tenha sido tocada, Senhor, porque só Tu, Senhor, tens palavra de vida eterna, que nós possamos cada vez mais Te seguir, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e estaremos sempre reunidos e unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.